Romanos capítulo 6, eu quero um versículo só. 6, verso 23. Muito conhecido. Amém? A palavra de Deus diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Será que você pode repetir? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, em nome de Jesus, queremos mais uma vez, ó Deus, clamar, ó Deus, a Ti nessa noite. Senhor, que possa ser o Teu Espírito falando aqui, Senhor. Deus, não quero que saia nada de mim, Senhor, mas que eu apenas venha ser um canal, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que os corações dos Seus servos possam estar abertos, assim como o meu. E, ó Deus, que o Senhor possa ministrar os seus corações, Senhor, em nome de Jesus. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Deu para entender? Vou repetir. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Calvário. Ouvi isso de um certo pastor e me levou a pensar algumas coisas. Primeiro me remeteu, lógico, ao Éden, porque quando você pensa em árvore da vida, não sei, mas eu pensei lá, porque é onde ela foi plantada originalmente. Amém? Pois é. E naquele lugar o Senhor, a Bíblia relata em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, ele diz: o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Logo depois, mais à frente, ele diz para Adão, e fala: olha, de todas as árvores você pode comer, exceto uma, a árvore da ciência, do bem e do mal. Lendo esse texto e imaginando a árvore da vida, e quando o Senhor falou: olha, todas as árvores são liberadas, uma dessas era a árvore da vida. Uma dessas era a árvore da vida. Mais uma vez, e às vezes a gente se depara com a escolha que Adão e Eva tinham no Éden, era do bem e do mal. Quero te falar que não era. Adão e Eva não estavam diante do bem e do mal. Adão e Eva estavam diante da vida e da morte. Não era o fato de estar diante só daquela árvore da ciência do bem e do mal. Eles tinham a opção de comer da árvore da vida. E que árvore da vida é essa? Vasculhando um pouquinho nas Escrituras, lá em Apocalipse capítulo 2, verso 7, ele fala dessa árvore da vida. Verso 7 finaliza a carta à igreja de Éfeso. Essa igreja de Éfeso é uma igreja completamente displicente. E o Senhor convida aquela igreja a voltar, sabe o quê? Ao primeiro amor. E se aquela igreja retornasse ao primeiro amor, ela receberia a árvore da vida. Mais à frente, no capítulo 22 de Apocalipse, volta a se falar mais uma vez da árvore da vida, agora na Nova Jerusalém. A árvore da vida vai ficar bem numa praça, destacada, e dela vão ter 12 frutos. O 12 não querendo ser místico, mas toda vez que a Bíblia fala de 12 é um sinal de que está completa. Então, mais uma vez, a árvore da vida aparece. E ela foi colocada diante de Adão, diante de Eva. E pensa comigo, se Adão tivesse comido da árvore da vida e não da árvore da ciência, do bem e do mal, o que seria deles? Posso te falar? Eles teriam a vida eterna. Porque Adão, quando foi colocado no Éden, ele não era imortal. Ele não era imortal. Talvez, comendo da árvore da ciência do bem e do mal, os anos dele podem ter sido abreviados, mas ele era mortal. E o Senhor deu a oportunidade para ele: filho, olha só, tem lá a árvore da vida, está lá. Você está liberado, você pode comer todas, menos a ciência do bem e do mal. Se você comer, você vai ter a vida eterna. Imagina Adão tendo vida eterna. Ele não seria como Deus, mas ele caminharia com a Trindade. O plano todo de salvação seria completado ali em Adão. Mas mais uma vez o homem foi homem. O homem foi homem em que sentido? No seu egoísmo, no seu egocêntrico. Porque quando a serpente virou para Eva e falou: olha, esse negócio de que você não pode comer porque você vai morrer, tudo mentira. Você vai ser como Deus. Pá! Oi? Você como Deus? Vou conhecer tudo? Vai.
Sabe o que aguçou no homem? Aquele sentido de que eu quero mais, eu quero poder, eu posso tomar a decisão sozinho. E ele escolhe a árvore da ciência do bem e do mal. E ele morre. Isso, para aquele momento, para Adão, para Eva, foi um caminho sem volta. Prejuízo total, porque ele condenou toda uma humanidade. Romanos capítulo 5, 12, ele diz que nós recebemos o pecado por herança. Nós já nascemos com a raiz de pecado, porque ele um dia teve a opção de escolher a árvore da vida, escolheu a árvore da morte. E aí pode pensar, caramba, então Deus foi pego de surpresa? Não, não foi. Deus não é pego de surpresa em coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus passeia pelas eras. Ele é o Deus do passado, presente e futuro. Ele não consegue ser enganado por ninguém. Ele não consegue ser ludibriado por ninguém, porque ele sabe todas as coisas. E houve um plano anterior à nossa formação. Em Apocalipse fala que houve um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E há uma frase que eu gosto demais, que é: antes de haver luz, houve cruz. Antes que houvesse vida, antes do haja, o cordeiro já tinha sido imolado. O cordeiro já tinha morrido para que você e eu pudéssemos estar aqui. Então Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que ele ia comer o fruto da ciência do bem e do mal. Então ele deu essa possibilidade. Ele já preparou na eternidade algo que aconteceria não sei quantos mil anos depois, 4.000 anos depois. Então mais uma vez fica diante do homem a árvore da vida que foi plantada no Monte Calvário. E te falo que nesse tempo todo não houve muita mudança do homem. Houve. O homem continua agindo da mesma maneira. O homem continua um ser egoísta. O homem continua sendo um ser que pensa em si mesmo. O homem continua sendo aquele que só busca poder. O homem continua um ser miserável. O homem continua sendo um ser dependente. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. Nós não fomos criados por nós mesmos, nós fomos criados por Ele, por intermédio dEle, para que voltássemos a Ele. Mas mesmo no desvio do curso, no pecado original, o Senhor já tinha um plano traçado, já tinha algo designado na eternidade, para que a gente pudesse ter uma área de escape, para que a gente pudesse ter uma nova oportunidade. E essa oportunidade se chama Jesus Cristo. E conversando com a Raquel um dia à noite, ela veio comentar sobre uma conversa que ela teve com um amigo. E esse amigo cristão, pouco tempo de convertido, estava reclamando porque se encontrava meio fora do padrão. Ele estava meio desencaixado nesse sistema atual. Sabe, como se ele tivesse indo na contramão do sistema cristão. Porque ele via aquelas pessoas mais cascudas, com mais tempo de igreja, com mais tempo de conversão, fazendo um monte de besteira. E as funções não mudaram. Esse carinha é de outro lugar. Só que se a gente for pensar, isso é uma coisa que acontece em todas as igrejas. Porque é uma necessidade do homem. Se ele não se firma em Deus, ele tem uma necessidade de satisfazer um prazer da carne. Só que um dia a gente vai ter que enfrentar a nós mesmos. E isso foi o que me marcou na conversa que eu estava tendo com ela, porque o ser humano, ele não quer enfrentar a si mesmo. O ser humano, ele não quer olhar para dentro de si. Ele acha que tem o suficiente para buscar a Deus e acha que tudo vai mudar assim. Como mudar se não sabemos o que precisa ser mudado? Quando a gente vem para a ceia, qual é a palavra que sempre fala? Examinai, pois, o homem a si mesmo. Examinai, pois, o homem a si mesmo. E às vezes nós não nos examinamos. E caímos em coisas idiotas, caímos em coisas bobas, e achamos que não tem como fugir disso. Como fugir da carne? Como fugir de outras tentações? Tem sim, tem sim. Tem uma vida com Cristo. Tem uma vida com Cristo. Poxa, mas é muito difícil. Difícil o quê, meu irmão? Isso é falta de vergonha na cara. Claro que tem como fugir. Quando Paulo vai conversar com Timóteo, vai falar sobre carne, ele não vira para Timóteo e fala: Timóteo, tu é forte, varão. Tu é varão de guerra, de fogo, eita glória. Tu consegue enfrentar, vai fundo, meu irmão.
Vai na tua batalha, guerreiro do Senhor. Não, ele não falou isso. Não. Ele falou, Timóteo, vou falar um negócio para você. Carne você não enfrenta não, vaza. Ó, pode. Quando vier aquela irmãzinha, sabe, da sainha curta, vier naquele jeito, todinha para você, ó, mete o pé, velho. Mete o pé. Quando você estiver lá na internet, sabe? Você estiver lá fazendo um teu negócio, que aparecer aquele pop-up bendito lá na tua cara lá, com aquela imagem desagradável, não, fecha tudo. Faz até só, fecha a tampa, desliga o monitor, vai orar. Porque a partir do momento, você passou uns 3 segundos olhando para aquele negócio, já era. Isso vai ficar na tua mente. Ó, quando vê, já era, perdeu. Às vezes a gente cai em coisas bobas, só porque a gente não se atenta para as coisas do alto. Eu não estou aqui querendo espiritualizar tudo. Longe de mim fazer isso. Até porque quem caminha comigo sabe que eu sou muito racional, né? Eu sou um tanto quanto racional. É verdade. Eu racionalizo talvez muito mais do que espiritualizo. Mas é impossível deixar de entender que há uma mudança real quando a gente vai para o Cristo. A gente nunca vai deixar de ser aquilo que a gente é, ser humano. A gente só vai deixar de ser ou de ter essa carne corruptível no dia que o Senhor voltar. Porque fora isso, a gente vai continuar caminhando com essa carne. A gente vai continuar sujeito às paixões do mundo. A gente vai continuar sujeito ao que tem aí. Por mais que a gente fale, eu não sou desse mundo, eu não sou desse mundo, eu não sou desse mundo. Mas você vive aqui. Prova disso é que o próprio Jesus veio aqui para sentir as mesmas vontades que você, que eu. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, sentiu. A Bíblia não relata tudo. Vai saber se não teve alguma judiazinha que não deu em cima de Jesus. A gente não sabe, não quero escandalizar ninguém não, irmãos, mas a Bíblia não relata tudo. É sério, a gente acha que Jesus é só o divino. Não, irmãos, ele desceu como homem. O verbo se fez carne. Ele se fez carne. Quem garante? Não é porque Jesus era divino que ele deixou de ter as mesmas sensações que nós. Ele teve. Ele sentiu angústia, ele sentiu dor. Ou será que a gente, como crente, não sente isso? Será? Nós somos crentes demais, nós não podemos sentir angústia. Jesus chorou, o suor dele virar em gotas de sangue. Será que a gente já chegou nesse nível? Alguma vez alguém aqui já chorou de ter suado gotas de sangue? Chegou nessa vibe? Pois é. Desculpa aí, mas Jesus é o cara, mesmo sendo homem. Se a gente tirasse o divino do Jesus, ele já seria para sentir o que ele sentiu. Para sentir o que ele sentiu. Só podia ser ele. Eu não sei se eu suportaria talvez umas 10 flapadas daquela nas costas. Não sei mesmo. Mas ele aguentou. Ele aguentou. Irmão. É tenso. Vamos voltar para o Calvário então. Então, lá no Calvário foi nos dado mais uma oportunidade. Essa oportunidade de nos aproximar de Deus. Essa oportunidade de comer daquela árvore. Comer daquele fruto. Que vai nos levar a algo mais. O problema é que pessoas estão indo para essa árvore. Estão, e quanta gente está indo? Aí eu vou perguntar para vocês, irmãos, vocês gostam de todas as frutas? Todas as frutas. Vocês gostam de todos os legumes? Não. Vou contar para vocês um negócio. Eu também não gosto. Não gosto. Não gosto de cebola crua, assim, sabe? Aquele negócio de cebola que você sente o crack da cebola, assim. E aquele gosto eu não gosto. Isso me dá ânsia de vômito. Beleza. Começando a namorar, minha digníssima, linda esposa. Vou para casa dela, meu pai. Eu sou só de lembrar de mim. Chego lá, a mãe dela preparou carinhosamente um prato delicioso. Quando eu olho para o prato, que beleza. Para que tanta cebola, meu pai? Não sei, cara. Mas parece que o gosto da cebola fica impregnado em qualquer coisa que você coloca ela. Mas como é que eu vou virar? Eu estou acabando de chegar. Como é que eu vou virar para ela e falar assim: desculpa aí, minha sogra, mas não gosto de cebola, não. Cara, eu ia comer o quê? Beleza, sentei na mesa, com aquela dor no coração, falei, é hoje. Vamos lá, sentei na mesa, aí ela veio servir meu prato, falei, não filho, faz isso não, você pode botar um pedaço pequeno, não estou com tanta fome assim, estava varado de fome. Ela botou aquele pedaço, as cebolas parece que saltavam no prato assim. Não era muita cebola, gente, não tem noção, parece que devia ter umas 5 cebolas desse tamanho, só no meu prato. Meu Deus, era muita cebola. Eu falei, gente, se eu comer esse negócio, sentir o gosto desse treco, eu capaz de botar tudo para fora que eu comi ontem. Vamos lá. Eu falei, Senhor, é contigo agora.
Comi aquele negócio, eu nem mastiguei, gente. A cebola desceu assim direto. Cada garfada, ela me perguntando, tá gostoso, né? Ai, meu Deus. Vou te falar que tem gente indo assim para Jesus, pegando o fruto lá daquela árvore. Lindo, aquele fruto é bom, é agradável de se comer. Mas come com aquela má vontade. Come, dá aquelas 2 mastigadas assim, tá bom. Porque não quer sofrer com ele, não quer padecer com ele, não quer ter as mesmas coisas, não quer padecer, não quer sofrer junto com ele, quer apenas comer o fruto. Não é assim. Você pode estar com fome, amado, e ter só uma banana. Você vai comer aquela banana, aquilo vai te saciar por um momento. Depois você não vai ficar com fome de novo? Vai. E você vai comer a banana e não vai nem perceber que aquela banana faz bem. Pô, a banana não deixa você ter cãibra, não é isso? Banana não deixa você ter cãibra. Tem gente que come o fruto da árvore da vida achando que só vai ser um momento. Eu preciso da fruta porque eu preciso de uma cura. Eu preciso comer dessa fruta porque eu quero reconciliar o meu casamento. Eu preciso comer dessa fruta porque eu quero meu filho de volta. E depois que acaba de comer e você tem aquilo que você pediu, você descarta a árvore. A cruz não é uma planta descartável. A cruz não é uma árvore descartável. Se é uma árvore, se é uma planta, precisa ser cuidado, você precisa ter contato com ela o tempo todo. Porque se você não tem, sabe o que gera? Morte. Talvez aquela árvore não morra para os outros, mas pode morrer para você. Porque alguém vai comer daquela árvore com vontade. Alguém vai comer daquela árvore com vontade. Você quer comer dessa árvore com vontade? A questão do pecado, e posso te falar que no texto que a gente usou, falando sobre o pecado, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia não está falando que o salário do pecado, que a consequência do pecado é o inferno. A Bíblia está falando que a consequência do pecado é cair na não existência. Porque o que é a morte, se não a ausência de vida? O que é a morte, se não a ausência de vida? Se o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é te levar a não existir. Para o apóstolo Paulo, o pecado não é apenas uma transgressão moral, é uma atitude com relação a Deus. O pecado é uma atitude de rejeição a Deus. E por acaso, há vida sem Deus? Se Ele é o Deus da vida, como ter vida sem ter Ele? Podemos achar que temos vida. Podemos achar que temos vida porque andamos, respiramos. Só que o fôlego, só quem dá é Ele. Quando a gente anda sem Deus, o máximo que a gente é um zumbi. O máximo. As nossas sensações são todas aqui. Ó. Não há nada que nos envolva aqui. O que a gente passa e o que a gente tem em uma vida sem Deus é uma completa vida de frustração, apesar de achar que somos felizes. Mas um dia a gente bota a cabeça no travesseiro e reflete sobre toda a nossa vida. Não tem aquele momento que toda a sua vida passa diante dos seus olhos? Isso não precisa nem ser no momento de morte, não. Ah, mas os ateus não acreditam em Deus. Ateu é ateu até ele estiver no avião e começar a cair. Quero ver ele ser ateu. Romanos capítulo 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo, mais uma vez, ele dá esse contraste da condição humana com a missão de Cristo. Porque nós, amados, somos pecadores de fato. Isso não há como negar. Nós somos sim. Nós somos pecadores, quanto mais. A gente peca o tempo inteiro. Mas em Romanos, eu gosto de Romanos, deu para ver, né? Vou escrever um negócio de Romanos, cara. Romanos capítulo 5, do 1 ao 5. Eu vou ler aqui porque é lindo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eita! Nós fomos justificados por Ele, nós somos pecadores, isso somos mesmo, mas Jesus morreu a nosso favor,
Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu uma condição, a condição de nos aproximarmos dele. Nós somos justificados pela fé que temos nele e pelo fato de andarmos na direção dele. Nós temos acesso pela fé à graça. A graça. E agora? O que fazer? Que tipo de pessoa eu sou? Por que eu quero esse Jesus? Já pensou nisso hoje? Por que eu quero esse Jesus? E se você não conhece esse Jesus, pense, por que você deveria conhecer? O que esse Jesus tem de tão especial? Que mudança eu teria de verdade na consciência? Que mudança eu teria de verdade na minha vida se eu me aproximasse desse Jesus? Vou te falar, a melhor coisa de sermos dele é que a morte já não tem mais domínio sobre nós. Mais uma vez, vou para Romanos. Romanos capítulo 6, do 5 ao 9. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais o pecado, pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Gente, entendam o seguinte: tudo o que ele tem, nós temos. Vai ser a música de encerramento, gente. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amados, existe algo para você nessa noite. Existe algo a mais. Eu não vim aqui apresentar uma árvore qualquer. É a árvore da vida. Como você tem comido dessa árvore? Ou será que você já comeu dessa árvore? Hoje pode ser o dia. Eu me lembro que a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre vida mascarada, sobre viver uma vida dupla. E às vezes a gente, mesmo dentro da igreja, a gente não consegue viver na integralidade do que aquilo que Cristo quer para nós. Mas se nós quisermos alcançar a plenitude do Espírito, como foi falado aqui na quinta-feira, nós precisamos comer dessa árvore com uma vontade, com um desejo. Quando o Senhor Jesus, ele parou na fonte ao lado de uma mulher samaritana, ele disse para ela que se ela soubesse com quem que ele estava falando, não seria ele que ia pedir água, ia ser ela. Porque a água da vida, só quem pode dar é ele. A árvore da vida é ele. Não dá mais para ter uma vida fora dele. Não dá mais para ter uma vida de qualquer maneira fora dele. Porque dentro dele só existe uma maneira de viver. É uma maneira íntegra e justa. Se não tem esse tipo de vida, a árvore que você comeu não foi a árvore dele. A árvore dele só tem um fruto. E é o fruto da vida. É o fruto da vida eterna. E a gente não para pensar na eternidade. Porque se parássemos para pensar na eternidade, nossas vidas seriam diferentes. A maneira com que nos comportaríamos seria diferente. O brilho nos nossos olhos seriam diferentes. Para que comeríamos da árvore da vida, se não para ter a vida eterna? Por acaso a gente vai ter a vida eterna aqui, irmãos? A vida eterna não é aqui, é um plano, gente. Nós vamos sair daqui, nós vamos para a eternidade, viver com o Pai. Não adianta cantar eu pertenço a ti e na hora de pertencer de fato você abre mão. É Ele. A árvore da vida é Ele. Irmãos, aproveita essa oportunidade.
Eu não estou falando para você se tornar um careta. Não é isso, amado. Estou te convidando a experimentar o Cristo real. Eu quero te falar uma coisa, irmãos. Às vezes nós viemos aqui e sentimos todo esse mover, sentimos esse momento. Deus, Ele vai deixar de falar aqui? Não. E por que para aqui? Porque nós canalizamos toda a nossa espiritualidade, nós canalizamos o Cristo dentro de um templo e achamos que só aqui que a gente pode sentir Ele. Como? Presta atenção, irmão. Presta atenção. Presta atenção, gente. O sujeito foi batizado dentro do ônibus. O sujeito foi batizado no Espírito Santo dentro do ônibus, gente. Pelo amor de Deus, não pode sentir isso aí fora. Então tem que andar pela rua falando em línguas. Não, irmão. Não é isso, gente. É andar pela rua sentindo que você tem uma conexão não com esta terra. Você tem conexão com algo que vem do alto. E isso influencia em todas as nossas escolhas. Sabe aquele negócio? Estou precisando de um sapato. Você quer comprar um sapato. Aí você entra na loja e você compra o sapato por si só. Sabe o que acontece? Chega em casa, aquele sapato deixa de ser confortável. Alguém já passou por isso? Resolveu perguntar para Jesus? Fala, Espírito Santo, me ajuda a comprar um sapato. Duvido que teu sapato não vai te servir, não vai ser confortável. Duvido. Convide Jesus para fazer parte da sua vida, das suas escolhas. Tá bravo no trabalho, tô sendo perseguido. Irmão, quase que eu falei isso hoje, que o diabo tá furioso comigo. Fui pegar um pote de manteiga que caiu no chão, mas foi tudo na minha calça assim. Meu sapato tá engraxado com manteiga. Mas e daí? Dane-se o sapato. Eu quero Jesus, gente. Eu posso ficar sem sapato, eu posso ficar sem calça, não aqui. Mas eu quero continuar tendo Jesus. E aí? Como ter isso? Para ter isso, irmão, vou te falar. É fácil? Não é. Porque você precisa abrir mão de você mesmo. Você vai ter que abrir mão da sua carne, do seu eu, das suas escolhas e permitir que Ele tenha essas escolhas por você. Não mais nós mesmos. Não. Não podemos mais ficar pensando na nossa vida e ter uma vidinha medíocre, achando que estamos, tô cheio de Jesus, tô cheio de Deus. Não tá, meu irmão. Nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente. Enquanto a gente achar que aquilo que a gente bebeu, aquele golinho que a gente bebeu já tá bom, irmão, você vai passar pelo deserto de novo, vai sentir sede outra vez. Você vai sentir sede outra vez. Não adianta. Só Ele tem o suquinho da vida. Só Ele tem a árvore que dá o melhor dos sucos. Só Ele. Que suquinho você quer beber, irmão? Você vai continuar no Del Valle? Vai continuar no Hades? Ou vai querer beber Jesus? Tire um momento agora. Fecha teu olho. Pense se o que você já bebeu dele foi o suficiente. Pense se o que você já sentiu dele foi o suficiente. Porque se não foi, te convido a vir no altar. Sai do teu lugar. Sem medo, sem vergonha. Você quer experimentar um gostinho a mais? Sabe aquela mistureba de fruta boa? É o que Ele quer te dar nessa noite. Ele quer fazer você experimentar algo do mais doce, sublime, o mais gostoso.